Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Nenhum deserto é maior que o do Saara, o lugar mais quente do planeta, uma região jamais habitada, ou era o que os cientistas pensavam até descobrirem uma série de sinais espantosos. Fósseis de criaturas marinhas, conchas de água doce enterradas na areia, antigos povoados com restos humanos. Evidências claras de que essa paisagem árida esconde um passado turbulento. Um passado que pode alterar a história humana e fornecer um novo e dramático capítulo na história de como nasceu nosso planeta. Deserto do Saara. O vasto deserto do Saara, na África, tem o tamanho dos Estados Unidos. Apenas a areia dessa gigantesca área poderia enterrar o mundo todo sob uma camada de 20 centímetros. É o maior deserto e o lugar mais quente da Terra. Quando cheguei ao Saara, fiquei muito surpresa com sua inacreditável aridez. Parecia que a cor verde tinha sido tirada do espectro quando fizeram esse lugar. Não tem nada, apenas cinzas, marrons e nenhum fiapo de vida. A missão de Smith é descobrir evidências do que tornou o Saara o deserto estéril que é hoje. Sua investigação começa no extremo leste da região, no Egito. Não nas areias do Saara, mas nas estruturas mais épicas já construídas pelo homem. As grandes pirâmides. Os blocos dessa antiga maravilha do mundo abrigam uma pista da história dessa região, muito anterior à existência dos faraós. Quando examinamos os blocos que compõem as pirâmides, vemos fragmentos de fósseis marinhos aqui. Os mais óbvios são esses discos chatos de 3 centímetros de diâmetro chamados numulitas. São organismos unicelulares. A palavra numulitas significa pequenas moedas em latim. Estão entre as maiores criaturas unicelulares que já existiram. Na antiguidade, esses blocos eram cortados em pedreiras no país todo e arrastados até as obras. Cada um pesava 2,5 toneladas, e a construção da Grande Pirâmide exigiu 2 milhões e levou mais de 20 anos. E, incrivelmente, até 40% de cada bloco é composto dos corpos de antigas criaturas marinhas como estas. Mas o mais importante é que as numulitas remontam a 40 milhões de anos e viviam apenas na água. É uma evidência de que esta região, hoje deserta, já esteve debaixo do oceano. Pensamos na construção da pirâmide, mas não necessariamente na sua composição e nesses fósseis. O Saara hoje é o maior depósito de areia do mundo. Mas esses pequenos fósseis sugerem que já foi muito diferente. Que pode ter havido água nessa imensidão árida. Smith segue em frente para investigar essa hipótese extraordinária. Ela vai até um vale distante, perto de onde as pedras das pirâmides foram extraídas. Chama-se Wadi al-Hitan. Espalhados na areia, jazem centenas de fósseis, escavados em 1983, mas estão longe de ser como as minúsculas numulitas. É uma baleia. Aqui está a espinha, as vértebras, as costelas, o ombro, parte da barbatana e a mandíbula. Com certeza ela não vivia no deserto. É um fóssil de Dorudan, ancestral das baleias modernas, que se tornou extinto há 36 milhões de anos. Então, com base nessas vértebras e com o que restou do animal, devia ter cerca de 6,5 metros.
revela que esta região estava debaixo d'água, no meio do oceano. Wadi al-Hitan significa Vale das Baleias em árabe. Essa área de quase 20 quilômetros tem a maior concentração de fósseis da Terra. Alguns foram encontrados no chão do deserto, outros nos penhascos, mas até agora foram 400. Quase todos são animais marinhos. Outra evidência de que o Saara já foi coberto pelo mar. Este é o fóssil de um filhote de baleia. Vemos a mandíbula inferior com alguns dentes, e o ombro, a espinha, as costelas, todos curvos. A cauda, na verdade, chega até a cabeça. Encontrar baleias no deserto já é intrigante, mas há outro mistério para ser resolvido. Vários fósseis são de Dorudans, muito jovens, como este. Uma delicada trama de pedra ajuda a explicar por que tantos filhotes morreram neste lugar. Aquele fóssil de baleia indicou que este local já foi um oceano. Essas pedras indicam de que tipo de oceano se trata. São raízes de mangue fossilizadas. As raízes estavam submersas, mas as árvores rompiam a superfície. Como árvores não crescem no oceano, sabemos que essa área estava sob o mar raso quando essas pedras foram depositadas. Algo talvez como os Everglades, na Flórida, onde há manguezais hoje. Smith descobriu a margem que continha esse antigo mar. A profundidade da água pode explicar por que havia tantos filhotes aqui. Então, como há muitos fósseis de filhotes de baleia nesta área, a ideia é que teria sido uma baía rasa e protegida, onde as baleias vinham para ter as crias. É absolutamente incrível ver uma baleia fossilizada num lugar que hoje recebe menos de 1 milímetro de chuva por ano. É a prova mais convincente possível de mudança geológica. As peças do quebra-cabeça revelam o passado oceânico do deserto do Saara. Há 40 milhões de anos, este deserto era coberto no meio deste vale por uma baía rasa, provavelmente de um azul turquesa intenso e tropical. A linha da costa acompanhava o horizonte com algumas plantas de mangue nas partes mais rasas. O interior teria sido uma vibrante combinação de pântanos e floresta tropical. As baleias eram atraídas para essa antiga baía devido à abundância de alimentos. Mas o oceano estava prestes a desaparecer. Fósseis marinhos encontrados na Europa e na África comprovam que esse oceano se estendia por quase metade do planeta e ligava a Ásia ao Atlântico. Era o Mar de Tétis, e boa parte do Saara se encontrava sob ele. O mistério é como e quando esse rico mundo aquático se transformou na vastidão árida que vemos hoje. A resposta não está no clima, mas na geologia. Todo o continente africano é sustentado por uma gigantesca área da crosta terrestre. A placa tectônica, que há 40 milhões de anos, no período Eocênico, estava em movimento. Então, em Wadi al-Hitan, as baleias nadavam nesse oceano eocênico, enquanto a placa africana se movia para o norte. A África colidiu com a Europa, fechando o Mar de Tétis. Mas a placa africana continuou a se deslocar. Então, o norte da África se elevou, o Mar de Tétis recuou e depois essa imensa região do norte da África emergiu. As baleias de Wadi al-Hitan ficaram presas em porções de água cada vez menores. O mortal Saara fez suas primeiras vítimas. Na busca pela história do vasto deserto do Saara, os geólogos já fizeram duas importantes descobertas. Fósseis marinhos nas grandes pirâmides do Egito revelam que esses blocos já estiveram sob a água. Ossos de baleia mostram que boa parte do Saara ficava sob o mar há 37 milhões de anos. A força tectônica das placas empurrou o Saara para fora do mar e criou um pântano tropical.
Para descobrir o que o tornou o deserto árido que vemos hoje, os cientistas precisam estabelecer o momento em que surgiu. Mas as pistas desse mistério estão ocultas num local que ninguém esperava. Ignição e decolar. Em 1981, o ônibus espacial fez uma descoberta surpreendente. Usando um novo tipo de radar, a NASA fez uma imagem de 50 quilômetros de largura do deserto do Saara. O radar penetrou a areia a uma profundidade de 5 metros e revelou o que parecia uma rede de canais antigos e ocultos riscando o deserto. A descoberta surpreendeu os cientistas. Há 3 milhões de anos, o Saara passou de uma floresta tropical para um deserto. Agora, parecia que contivera bastante água em algum período nos 3 milhões de anos seguintes. Os pesquisadores foram até onde as imagens foram feitas, na Tunísia, à borda de uma profunda depressão no Saara. O local da primeira pista. Era isso que estávamos procurando. Algumas conchas estão intactas aqui. Esse depósito é em grande parte composto por conchas. E não são conchas do mar. Esta é uma concha Cadastradurnan glorcum, que um dia já esteve num lago de água doce. É apenas uma entre, provavelmente, milhões de conchas. Devemos estar perto da borda do lago. Outros depósitos revelam que o lago era gigante, do tamanho de West Virginia. Mas as conchas contêm uma informação ainda mais notável: a data em que o lago existiu. Segundo o teste de carbono, as conchas têm 90 mil anos, e a conclusão só pode ser uma. Para haver tantas conchas aqui, deve ter chovido muito neste lago, que ficava numa área verde. Os cientistas percorreram o Saara para estudar outras imagens de satélite. Procuram cavidades no solo que sugiram o formato de um lago de água doce. O mais empolgante dessas imagens de radar produzidas pela NASA é que podemos ligá-las ao GPS. Estamos encontrando indícios de lagos por todo o deserto, lagos imensos. 3 diferentes lagos foram confirmados pela presença de conchas de água doce. Esses lagos antigos eram tão grandes que foram chamados de megalagos. Esta é a borda de um megalago. É apenas um entre muitos outros aqui no Saara. Quando Drake somou as evidências de todos os lagos, descobriu um fato espantoso. Aqui é o norte da África e esta é a borda do deserto do Saara. Estamos na Tunísia, com um megalago aqui. E sabemos que há outro megalago no sul da Líbia. E um maior ainda aqui no Chad. Se alcançassem o tamanho máximo, teriam coberto 10% do Saara. E isso os tornaria 3 vezes maiores que os grandes lagos. O que hoje é o maior deserto da Terra já abrigou alguns dos maiores volumes de água doce do planeta. Súbitas mudanças climáticas causaram de erupções vulcânicas a colisões com meteoros. Mas o pesquisador Peter de Monaco suspeitou que não era a primeira vez que aquilo acontecia e abriu seu arquivo de camadas suboceânicas. Nossa abordagem foi usar sedimentos do fundo do mar como gravadores contínuos das mudanças climáticas na África. Ao estudar camadas de areia do deserto que remontam a centenas de milhares de anos, ele descobriu que o Saara mudara mais de uma vez. A primeira vez que fizemos essas medidas, eu quase caí da cadeira, porque vimos que houveram várias mudanças no sistema climático. Para explicar essas mudanças regulares e drásticas, ele foi além do Saara e recorreu à própria rotação da Terra. Mais exatamente, a pequenas oscilações da órbita terrestre em torno do Sol.
Essas oscilações fariam com que a Terra se inclinasse ligeiramente. E as monções, que hoje inundam a África do Sul, se deslocavam e caíam sobre as dunas do Saara. O interessante é que essas oscilações ocorrem a cada 20 mil anos. Então, há uma correspondência perfeita entre o clima úmido da África e os ciclos de oscilações, e isso remonta a milhões de anos. Sempre que foram deslocadas para cima, as chuvas transformavam a paisagem e o deserto verdejava. Para mim, o mais impressionante no Saara é como pequenas flutuações, simples oscilações na órbita terrestre podem levar a mudanças totalmente dramáticas no clima de uma região tão grande. Os cientistas agora sabem como e por que o Saara se tornava fértil. Sabia que lagos gigantescos cobriam boa parte do deserto, mas não tinham provas de que eram ligados. Seriam vastos e isolados depósitos de chuva ou parte de um sistema fluvial interligado, como sugeriam as imagens da NASA? Nick Drake soube que em 2009 os arqueólogos fizeram uma descoberta importante que sustentava sua teoria. Ferramentas de pedra encontradas não muito longe do Mega Lago na Tunísia. O primeiro passo é identificar a borda do antigo lago. Excelente. Então, são moluscos de água doce. Essas pequenas conchas são indícios do lago. Agora, ele procura os animais que bebiam a água desse mega lago. Isto parece o maxilar de um pequeno herbívoro. Pode ver 3 dentes aqui. Pode ser um tipo de gazela. Então, havia animais aqui quando o deserto era verde. Esta é uma ferramenta de pedra. Não está mais afiada e agora está muito lisa ao longo da borda. As ferramentas de pedra e os animais mortos sugerem caça. E este era o animal que era caçado. E temos água. Então, as pessoas sentavam em torno do lago esperando que os animais viessem beber. Depois, os matavam, comiam e deixavam os restos. É uma descoberta importante. Uma ferramenta da Idade da Pedra mostra que pessoas viviam na margem desse antigo lago. E há 90 mil anos, houve uma grande mudança, não só na história do Saara, mas na da própria humanidade. Todos descendemos de um grupo que surgiu no leste da África, o berço da humanidade. Entre 80 e 120 mil anos atrás, os humanos modernos começaram a longa jornada para fora da África. Ninguém sabe ao certo que trajeto fizeram. A maioria acha que, como o Saara era intransponível, os seres humanos foram do leste da África até a costa, e então cruzaram uma faixa de terra até a Península Árabe. Mas Drake acha que os megalagos eram alimentados por um sistema fluvial, que formava um corredor verde pelas areias escaldantes. Nossos ancestrais podem ter seguido esse sistema fluvial contornando os lagos, seguindo o rio seguinte até o lago seguinte e o rio seguinte até o último lago, e então chegariam ao norte da África, e seria fácil continuar subindo. O lago é uma boa teoria, os rios mais o lago formam uma teoria concreta. Para provar sua teoria, Drake vai para uma das poucas regiões no deserto onde ainda existe água, um oásis. Encontra uma fonte que abriga uma pista valiosa. Ótimo! Um peixe ciclídeo. Quase todos os tipos de ciclídeos estão no deserto do Saara. Este é o único tipo no norte do deserto do Saara. Esse ciclídeo é muito parecido com seu parente mais próximo, que vive no lago Tanganica. Mas esse lago fica a quase 5 quilômetros de distância, do outro lado do Saara. Então a grande pergunta é: como chegou aqui? E a resposta mais óbvia é que cruzou o Saara quando era verde. Os humanos modernos, que eram capazes de viver em vários tipos de ambiente, devem ter achado muito fácil.
Muito mais fácil do que esse peixe. Esses rios e lagos não duraram muito. O corredor verde estava com os dias contados. Mas os cientistas agora sabem que a oscilação da Terra torna o Saara um pêndulo. A região passa de molhada a seca a cada 20 mil anos. A investigação descobriu 2 pistas de como as oscilações afetam o Saara. Conchas de água doce que datam de 90 mil anos provam que o deserto já foi coberto por gigantescos lagos de água doce. O peixe ciclídeo mostra que um rio cruzava o Saara e criava um corredor verde através da areia. Mas os cientistas ainda precisavam de informações concretas sobre a rapidez com que as mudanças ocorriam. E um arqueólogo egípcio fez uma descoberta fascinante no deserto da Líbia. Uma testemunha da última mudança climática no Saara. A mais dramática dos últimos 10 mil anos. Os cientistas que investigam a história do Saara fizeram uma descoberta notável. Há 40 milhões de anos, a região era coberta pelo oceano. Há 3 milhões de anos, o Saara se tornou um deserto. Desde então, a região passa de fértil a árida a cada 20 mil anos. Os cientistas agora exploram um passado mais recente, os últimos 10 mil anos, para saber a rapidez com que o gigantesco deserto mudava. Os investigadores vão para um vale no deserto da Líbia. A primeira pista para decifrar o mistério é um pequeno círculo de pedras. Essencialmente, é a base de uma cabana. É muito difícil imaginar que uma casa existia bem neste lugar, onde hoje não existe nada. Hassan descobriu sinais fascinantes de habitações humanas. Bem, a estrutura da casa consiste de uma fundação circular com blocos na vertical extraídos do leito de rocha local. Era uma estrutura semicircular, provavelmente com peles e galhos, e era usada como abrigo. Segundo Hassan, essas cabanas abrigavam um pequeno grupo de 50 pessoas. Agora, ele quer saber exatamente quando elas viveram aqui. São contas feitas de ovos. Essas contas, feitas com ovos de avestruz, são artefatos humanos. Eles usavam essas cascas de ovos para fazer contas ornamentais. Eram em formato de círculo para que pudessem passar um fio e assim formar pulseiras e colares. As contas eram feitas com essas cascas de ovos, que fornecem a próxima pista. As cascas de ovos indicam, claro, que havia avestruzes aqui, e é notável que esse ambiente tivesse animais semelhantes. Não era uma tribo nômade, mas um grupo fixo que criava animais para se alimentar. Hassan datou as contas feitas com os ovos de avestruz. E o resultado? Há apenas 7 mil anos, o deserto mais árido da Terra abrigava vida tanto humana como animal. É uma evidência dramática da última vez que a vida irrompeu no deserto. Uma depressão demonstra que chuvas de monções caíam no local. Temos aqui evidências de um lago profundo com depósitos de lama. Essa lama indica um lago que outrora alimentou um agrupamento humano. Como o lago era profundo, como podemos ver por essas camadas, havia muita vegetação, muitos animais e as pessoas viviam muito bem. Em locais em todo o Saara, cientistas escavaram evidências semelhantes de vida. Restos de elefantes, gazelas, hipopótamos e crocodilos. Notáveis inscrições rupestres mostram até pessoas nadando. Em outro lugar, ossos humanos também foram encontrados, enterrados em cemitérios à beira do lago. Análises dos ossos revelaram que datam de 10 a 6 mil anos atrás.
A questão agora é saber com que rapidez o Saara passou de uma área verdejante para um deserto árido. Camadas profundas no oceano indicaram o momento em que o Saara tornou-se um deserto pela primeira vez há 3 milhões de anos. E que desde então, uma oscilação no eixo da Terra fez com que alternasse como um pêndulo entre regiões desérticas e campos férteis. Agora, o pesquisador Peter de Monaco investiga a última vez em que o Saara se tornou um deserto. A mudança aconteceu nos últimos 10 mil anos. Para um geólogo, essa camada é como um portal do tempo. Uau, é incrível! É muito mais vermelho na parte superior da camada. Cada 6 centímetros de sedimento no núcleo estendido representa 200 anos. A diferença de cor é sutil, mas uma grande pista para quem tem prática. Quando abrimos o núcleo, o mais impressionante é ver essa extraordinária mudança de cor. Passa deste tom escuro, marrom esverdeado nesta parte do núcleo, que vem dos minerais que compõem os sedimentos do fundo oceânico. Esse sedimento vermelho vem da poeira do deserto do Saara, trazida pelo vento. Avançando pelo núcleo, vemos que essa cor se mantém. Ela recua cada vez mais. Aqui estamos há 7 ou 8 mil anos atrás. E aqui aconteceu o ressecamento do Saara. Podemos precisar. Aconteceu exatamente há 5.500 anos. A proximidade das duas camadas revela a rapidez com que a mudança ocorreu. A transição de um Saara úmido e bem irrigado, coberto de vegetação, para um Saara muito mais seco. A transição climática nesse núcleo ocorreu num período de 1 ou 2 séculos. Os cientistas sabiam que o Saara era um ambiente em constante mutação, mas finalmente entendiam com que rapidez incrível ele mudava. Quando a oscilação da órbita deslocava as chuvas, a volta ao deserto era rápida e mortal. Todas essas transições ocorriam numa escala quase geracional. Uma geração após a outra deve ter percebido que não viviam num ambiente sustentável. Acima das ruínas, à beira do lago, Fakhri Hassan descobriu uma caverna que foi crucial para o povo saariano durante essa súbita mudança de clima. Talvez contenha testemunhas do que aconteceu. A primeira vez que entrei na caverna, a areia chegava a este nível aqui e tive que rastejar porque a areia tinha coberto toda a área. Essa areia não pode se acumular quando o deserto está verde. Ele encontrou a primeira pista enterrada na areia. Fezes de animais perfeitamente conservadas. As fezes dos animais não apenas indicam o clima da época, como são materiais excelentes para a datação de carbono, que nos permite datar o último episódio de ressecamento do Saara. As fezes de cabra cobertas de areia revelam uma comunidade rural que foi alcançada pelo deserto. No fundo da caverna, uma pista confirma que pessoas se abrigaram nela. Essa caverna é muito interessante porque tem marcas de mãos. É uma excelente evidência de que pessoas viviam aqui. A pista seguinte sugere que o Saara se transformava inexoravelmente num deserto. Aqui vemos um desenho muito interessante com linhas compridas. Essas linhas representam uma nuvem e também chuvas. A chuva se tornava muito rara naquela época e eles rezavam nesta caverna para que chovesse. Mas como as monções estavam milhares de quilômetros ao sul, as preces não foram atendidas. Esta caverna deve ter sido um importante local sagrado para essas pessoas numa época em que a vida se tornava muito difícil. Finalmente, apesar dos rituais, a mudança foi tão brutal que eles precisaram deixar a região. Aqui nesta caverna vemos a areia e as marcas de mãos, a última mensagem deixada pela população do Saara.
A história dessa caverna começou quando uma inclinação do eixo da Terra impediu que chovesse no Saara. Uma seca aparentemente interminável transformou em apenas 200 anos uma região amena e fértil do tamanho dos Estados Unidos numa imensidão árida e inóspita. O deserto que vemos hoje. Teria sido a maior mudança ambiental dos últimos 10.000 anos. Os que conseguiram migraram para a fonte de água mais próxima, o Vale do Nilo, um farol de vida no vasto deserto. Esse êxodo teve um desfecho surpreendente. A morte de uma cultura há 5.500 anos levou ao nascimento de uma das civilizações mais avançadas da história. Foi o ressecamento do deserto que levou essa grande civilização. As pessoas vinham de vários locais no deserto, fundavam aldeias, e aí, em pouco tempo, começou a surgir os ingredientes básicos para o surgimento da civilização egípcia. Então, a mudança climática, nesse caso em particular, estimulou um dos eventos mais espetaculares da história mundial. A investigação sobre quanto tempo o Saara demora para se transformar em um deserto revelou duas pistas notáveis. Contas feitas com ovos de avestruzes mostram que seres humanos e animais habitavam o Saara há apenas 7.000 anos. Sedimentos oceânicos sugerem que o Saara voltou a ser um deserto num ritmo estonteante, apenas 200 anos. A próxima oscilação do eixo terrestre ocorrerá daqui a 15.000 anos. Só então o Saara voltará a ser verde e exuberante. Mas agora, a tecnologia encontra meios de acelerar esse processo. A investigação sobre o passado tumultuado do Saara agora chega aos últimos 100 anos. Em 1956, franceses descobriram grandes reservas de petróleo no Saara. Isso levou a uma corrida que perfurou toda a superfície do deserto. Depois, encontraram algo inesperado sob a areia. Grandes quantidades de água doce. Parecia que o Saara tinha outro segredo a revelar. Este é um poço bastante clássico, perfurado para irrigar os campos. E a água, na verdade, é bem quente, porque vem de uma profundidade considerável. Quanto mais fundo o poço, mais quente a água. A água dos poços no Saara pode chegar a 150 graus centígrados. Uma temperatura tão alta indica que a água vem de uma profundidade tão grande que é aquecida pelo calor interno da Terra. Bombas como essa podem extrair água de mais de 1 quilômetro de profundidade. Como às vezes passam-se anos sem chover, de onde vem essa água? Smith localiza uma outra pista. Na verdade, quando olho ao redor do poço, vejo manchas alaranjadas e vermelhas. É hematita, um mineral encontrado em águas há muito tempo subterrâneas. Junto com a temperatura, sinaliza algum tipo de reservatório profundo. Pode surpreender, mas grandes quantidades de água se encontram sob o Saara. O segredo é o arenito. O arenito é composto de camadas de areia que se tornaram rocha ao longo de milhões de anos. O que é mais incrível é como o arenito é excelente para segurar água. E isso por causa dos muitos poros entre os grãos de areia que são muito grandes. Quando eu derramo água nesta pedra, como acontecia quando chovia no Saara, ela absorve na hora. Os cientistas hoje sabem que a cada 20.000 anos, uma oscilação da órbita da Terra muda as monções para o norte, causando chuvas sobre o deserto. Boa parte da chuva que caiu no Saara está armazenada no subterrâneo. É o aquífero de arenito núbio. E como uma gigantesca esponja subterrânea, estende-se sobre o Egito, a Líbia e o Sudão. Embora só haja areia e pedra na superfície, embaixo da terra, sob meus pés, tem tanta água quanto nos grandes lagos.
A presença de um reservatório, mesmo tão profundo, é surpreendente devido às temperaturas escaldantes do Saara. Em 1992, na vizinha Líbia, o termômetro chegou a quase 58 graus, um recorde ainda não superado. Mas, ironicamente, a água é protegida pelo próprio deserto. Camadas de argila protegem o arenito do calor do sol intenso. Além disso, age como um impermeabilizante, prendendo a água nas rochas e criando pressão. E as falhas na argila produzem os famosos oásis do deserto. Esta é uma fonte natural. A água que brota do aquífero Núbio sai por pressão própria. Na verdade, é água fossilizada e teria 1 milhão de anos de idade. Esse reservatório de água é um legado do luxuriante passado do Saara, restos de seus imensos rios e lagos. E é apenas um dos aquíferos. Os cientistas agora usam radares subterrâneos para localizar e mapear outros aquíferos em todo o Saara, que prometem ainda mais água fresca. Essa nova tecnologia traz a promessa de que o deserto volte a ser fértil e verdejante, próprio para a agricultura. Se tudo der certo, em breve haverá 200 poços aqui. Mas a perfuração pode ser uma solução de curto prazo. A água subterrânea fóssil não está sendo renovada. Cedo ou tarde vai acabar. A água que sustentou moradores pré-históricos na região e se acumulou ao longo de mais de 1 milhão de anos vai se esgotar em menos de 100 anos. Quando a água subterrânea secar, o deserto terá de esperar mais 15 mil anos para que a oscilação da Terra volte a transformá-lo numa área verde mais uma vez. O mistério do que criou e transformou o deserto do Saara revelou um passado turbulento. Ossos de baleia no deserto mostram que há 40 milhões de anos o Saara era um leito oceânico. Camadas profundas sob o mar, contendo areia, indicam a data em que secou há 3 milhões de anos. Conchas de água doce revelam que há 90 mil anos, uma oscilação no eixo da Terra cria lagos e rios e torna o Saara fértil a cada 20 mil anos. Contas feitas com ovos de avestruz indicam que há apenas 7 mil anos, o Saara passou por uma última explosão de vida, antes de voltar a ser um deserto. Os segredos do Saara finalmente foram revelados. O deserto não é uma região árida e estática, mas dinâmica e cheia de vida, capaz de recuperar sua exuberância e vitalidade. Essa terra vasta e majestosa continua a mudar e evoluir, assim como a própria Terra.